amados, mais uma semana, 9ª semana da Célula Amor, a essência de Deus, e nós vamos para o amor não se ressente do mal. Para mim, essa é uma das lições, no meu ponto de vista, mais importantes dessa nossa jornada, porque compreender a dimensão desse amor libertador, que nos ajuda a não se ressentir do mal, e para a gente poder entender a profundidade desse tema, uma das definições da chave linguística para essa frase, o amor não se ressente do mal, poderia ser colocado da seguinte forma: o amor não registra o mal, ou o amor não estoca ressentimento e não gera malícia. É uma frase simples, mas ela é bastante profunda, porque ela está falando de que o amor não registra o mal. Não quer dizer que ele passou pano quente, como que negou que o mal tivesse de alguma forma prejudicado. Ele reconhece o mal, mas ele não registra o mal. E ele não estoca ressentimento. Ele não usa daquela ferida ou daquela ação do mal contra ele para permitir que alguma raiz venenosa se aprofunde na alma. Assim que ele identifica o mal, ele faz questão de tomar uma posição contra o mal e contra a proliferação do mal na sua alma. Por isso essa definição da chave linguística eu achei muito interessante, você vai encontrar aí no livro. O amor não registra o mal e não estoca ressentimento e, consequentemente, não gera malícia. Porque quando a pessoa é ofendida, magoada, perseguida, e há um registro do mal, e há um estoque do mal, a malícia é quase que uma consequência natural disso. Eu estoquei o mal, então esse mal vai criar raízes e ele vai ter a sua manifestação gerando malícia no nosso caminhar. Bom, esse amor que não se ressente do mal, há algumas medidas contra ele, e a gente procurou estabelecer aqui um caminho para a nossa reflexão nessa aula, e eu penso que você poderia realmente dedicar um tempo bom para compartilhar esses elementos que vão nos ajudar a não estocar o mal na nossa alma. Primeira coisa que a gente precisa pensar é acerca do tempo. O tempo, ele pode ser o nosso aliado quando somos ofendidos, mas ele também pode ser o nosso inimigo quando nós somos ofendidos ou magoados. O tempo, ele pode ser ou o nosso aliado ou o nosso inimigo. Quando ele vai ser o nosso aliado? Quando a gente tomar uma atitude rápida, quando a gente logo identifica que o mal está rondando a nossa alma, nossos pensamentos, por alguma coisa que a gente ouviu, uma ação de alguém contra nós, quanto mais rapidamente nós discernimos que a gente precisa confrontar aquilo antes de que aquilo se aloje na nossa alma, quanto mais rapidamente, mais facilmente nós não vamos estocar o mal. A gente vai ter uma medida rápida. Agora, o tempo ele se torna o nosso inimigo quando a gente deixa de seguir as recomendações bíblicas. Há duas aqui, por exemplo, Eclesiastes 7, versículo 9, que diz assim: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Então ele está falando de tempo, e ele está falando da atitude que a gente tem. A mágoa dá as mãos para a ira, que foi o tema da semana passada, né? O amor não se ira facilmente. Aqui a gente está falando do estoque do mal ou do ressentimento, não guarda ressentimento. Mas para que ele não seja alojado e não aprofunde raiz, a gente tem que ter uma medida rápida. Não permita que a ira domine depressa. Então está falando do tempo. Depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. E uma passagem muito conhecida e já citada na semana passada também, Efésios 4, 26, que fala: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então, tanto no versículo anterior quanto nesse de Efésios, a palavrinha para o outro era depressa.
Não permita que a ira se aloje depressa. Então estou falando de tempo. E aqui também, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então a palavrinha antes também é o elemento que nos chama a atenção para o tempo. Seu aliado, se você tiver uma atitude rápida contra a mágoa, mas vai ser seu inimigo se você permitir que aquilo se aloje. Primeira reflexão é sobre o tempo. A segunda é relacionada à atitude. Claro que já falei um pouco de atitude, mas de uma forma assim mais pontual. O que se espera da nossa atitude? O que eu devo ter como expectativa, fazer quando estou na iminência ou de me irar ou de ficar magoado e, consequentemente, ter um desdobramento negativo? Primeira coisa, eu preciso compreender a profundidade e a eficácia do perdão. O perdão é a graça que oferecemos em resposta à ofensa sofrida. Essa é uma definição que eu acho bastante interessante, porque o perdão é a graça que oferecemos em resposta à ofensa sofrida. Por que é importante essa definição? Porque o perdão como graça, ele já te coloca numa condição em que você sabe que aquela pessoa não merecia o perdão, porque o que ela merecia seria uma retribuição do mal que ela me fez. Mas o que é a graça? É a oferta de algo que a pessoa não merece, mas eu dou, porque Deus me capacitou a dar. Graça é dar, é ministrar, perdão é dar, é a graça de oferecer algo, de algum benefício a quem não merece esse benefício. E na oração do Pai Nosso, Marcos 11, 25, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Pois se perdoarem as ofensas, agora já em Mateus 6, 14 e 15, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, se eu sei que o amor não se ressente do mal, e o significado é não estocar ressentimento, então eu entendo que eu vou precisar ter uma atitude perdoadora sempre, porque do contrário, vou permitir que a alma se torne um abrigo dos malefícios, de palavras, de atitudes de outros contra a minha vida. Na questão ainda de atitude, falamos do perdão, mas também queremos aqui trabalhar como parte da nossa atitude, domínio sobre os pensamentos. Domínio sobre os pensamentos. Pode ser que você até deseje perdoar e pode ser até que você já tenha compreendido que o amor não se ressente do mal, no sentido de não estocar ressentimento. Mas, quem sabe, você ainda não se tornou uma pessoa vigilante em relação ao que você pensa. Porque enquanto você está num ambiente de culto, que bom, a palavra está chegando, você está perdoando as pessoas, amém. Mas quando termina o culto, você pega o carro, volta para casa, ou está durante a semana um pouco distante dessa realidade devocional, e você fica ali pensando no que o outro falou, pensando no que a outra disse, no mal que foi semeado, e esses pensamentos que você acha a princípio inofensivos, mas eles acabam te trazendo de volta a reviver aquela ofensa. E de novo, a sua alma vai, sem perceber, estocar um ressentimento ou uma mágoa. Então, aqueles textos clássicos de Filipenses 4:8, por exemplo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então vigia sobre os seus pensamentos, porque a mente é um campo de batalha.
compreenda isso no seu coração, escreva na parede, coloque em algum lugar onde você não deixe de se expor a essa verdade. A nossa mente é um campo de batalha. Então, traga sua mente ao patamar da verdade, ao lugar da segurança. O que é verdadeiro, o que é puro, o que é justo, o que é honesto, o que é louvável, se é alguma coisa amável. Eu vou pensar. Agora, do contrário, mal entendido, mentira, engano, ofensa, aquilo que eu percebo que vai fazer mal para a minha alma, eu preciso abrir mão disso. E tem uma história também interessante que você não é contada aqui, mas os nomes que José dá para 2 filhos, Manassés e Efraim, e quando ele teve o seu primeiro filho, ele deu o nome de Manassés e dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e da casa de meu pai. Todo mundo conhece a história, acho que todo mundo conhece a história de José, o quanto ele foi ferido, magoado pela família. E quando ele teve um filho, primeiro filho, ele deu o nome de Manassés, que significa esquecer. Por que ele deu? Porque ele entendeu que Deus havia trabalhado na sua vida, ajudando a se esquecer do mal que ele havia recebido da parte dos seus irmãos. Deus me fez esquecer. Que você possa ter uma experiência nesse sentido também profunda. Então nós vamos, depois de falarmos sobre o tempo e a atitude, ainda dentro do tema atitude, falamos sobre perdão, domínio sobre os nossos pensamentos e disciplina no falar e no ouvir. Então você tem que ter um cuidado em relação ao que você pensa e você também tem que tomar cuidado em relação ao que você fala e ao que você ouve. Procure colocar essas 2 disciplinas, tanto do falar quanto do ouvir, sob a orientação do Espírito Santo, sob a orientação do Pai Celestial, colocando diante de Deus esse desafio, Senhor, ajuda, põe guardas à porta da minha boca para que eu não venha pecar com os meus lábios e também, Senhor, que eu não seja tentado a dar ouvidos à história daqui, dali, alguma coisa contra alguém. Eu já perdoei essa pessoa, mas de repente alguém começa a falar de novo sobre ela. E aí traz à minha memória a ofensa que eu recebi e sou tentado a falar também, a fazer voz junto a essa outra pessoa contra uma outra pessoa que talvez tenha nos ofendido. Então, vigie em relação ao que você fala, em relação ao que você ouve. E há um texto muito importante aqui de 1 aos Coríntios 15, 33, que diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Essa é até uma citação do Antigo Testamento e Paulo reproduz aqui no Novo. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com as conversas e cuidado com as amizades, pode isso não te fazer bem. E Tiago também nos vai falar sobre isso, Tiago 1, 19 e 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E a última atitude, essa lição aqui ficou dividida então entre o tempo e a atitude. E como atitude, a gente falou sobre o perdão, o domínio sobre os pensamentos, a disciplina no falar e no ouvir, e por último, a vida devocional. Qual a importância da vida devocional? A vida devocional vai ser o combustível para você ter a devida força para se manter firme nessa postura de vigiar pensamentos, de vigiar o falar, de vigiar o ouvir. Enfim, a vida devocional vai ser o combustível espiritual, porque é do Espírito Santo que você precisa. E é na vida devocional que você encontra, por exemplo, a oração do Pai Nosso, onde várias e várias vezes nós temos compartilhado sobre o que está bem no meio da oração do Pai Nosso. Pai, perdoa os meus pecados, como eu perdoo o outro. Perdoa os meus pecados, como eu perdoo o pecado de quem me ofendeu ou de quem me deve. E esse contato com a oração é na vida devocional.
quanto mais disciplinado você for na sua vida devocional diária, mais facilmente você vai ter um coração limpo, uma alma limpa. Porque essa faxina a gente faz na oração. Agora, quando a pessoa se afasta da vida devocional, sem que ela perceba, ela vai acumulando sujeira. E se a gente entendeu que o amor que não se ressente do mal é o amor que não estoca ressentimento, e o ressentimento é uma sujeira que vai se abrigando em algum lugar, em alguma parte do nosso quarto, e a gente não limpa, e quando vai ver, nós temos um mal acumulado, estocado e fazendo mal, tanto nos adoecendo por dentro, quanto também prejudicando as nossas relações. Por isso, a vida devocional é a oportunidade que você tem de fazer uma faxina espiritual diária, não permitindo que alguma mágoa ou algum ressentimento se aloje e acabe prejudicando a sua alma e o seu crescimento espiritual. Espero que essa ministração seja uma bênção na célula e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Deus te abençoe.